Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, iniciando mais um momento da leitura da palavra, e hoje nós estaremos meditando nos capítulos 5, 6, 7 e 8 do livro do profeta Zacarias, em Apocalipse, capítulo 18. Zacarias, capítulo 5. A sexta visão e o rolo voador. Tive ainda outra visão. Vi um livro em forma de rolo que estava voando, e o anjo me perguntou: o que é que você está vendo? Eu respondi: eu estou vendo um rolo voando. Ele tem 9 metros de comprimento por 4,5 de largura. E o anjo explicou: neste rolo está escrita a maldição que vai se espalhar pelo país inteiro. De um lado do rolo está escrito que serão expulsos do país todos os que roubam, do outro lado está escrito que serão expulsos todos os que fazem juramentos falsos pelo nome de Deus. O Senhor Todo-Poderoso promete que Ele mandará essa maldição, e ela entrará nas casas dos ladrões e dos que juram falso pelo nome dEle. Ela ficará naquelas casas até que estejam completamente destruídas, e não sobrarão nem vigas nem pedra. A sétima visão, a mulher dentro da cesta. O anjo que havia falado comigo voltou e me disse: olhe o que vem vindo agora. O que é isto? Eu perguntei. Ele respondeu: é uma cesta, e ela representa os pecados do povo deste país. A cesta tinha uma tampa de chumbo. Levantaram a tampa e lá dentro estava uma mulher sentada. O anjo explicou: esta mulher representa a maldade. Então ele a empurrou para o fundo da cesta e fechou a tampa. Olhei e vi 2 mulheres que tinham asas como as da cegonha. As mulheres voavam, levadas pelo vento. Elas chegaram, pegaram a cesta e saíram voando. Perguntei ao anjo: para onde elas estão levando a cesta? Ele respondeu: para a Babilônia. Lá elas vão construir um templo, onde vão colocar a cesta numa base. Capítulo 6 de Zacarias. A 8ª visão, os carros de guerra. Tive mais uma visão, vi 2 montes feitos de bronze, e no meio deles estava saindo 4 carros de guerra. O primeiro carro era puxado por cavalos vermelhos, o segundo por cavalos pretos, e o terceiro por cavalos brancos, e o quarto por cavalos baios. Perguntei ao anjo: meu senhor, o que são estes carros de guerra? Ele respondeu: são os 4 ventos que estão saindo da presença do Senhor do mundo inteiro. O carro puxado pelos carros pretos vai para a Babilônia, a terra do norte. O carro puxado pelos carros brancos vai para a terra do oeste. E o carro puxado pelos cavalos baios vai para a terra do sul. Os cavalos baios saíram com vontade de correr pelo mundo inteiro. Então o anjo ordenou: vão e corra pelo mundo inteiro. E eles fizeram isso. Aí o anjo me chamou e disse: os cavalos que foram para a terra do norte vão para fazer parar a ira do Senhor contra aquele país. A coroa de Josué. O Senhor Deus falou comigo e lhe disse: vai receber as ofertas feitas por Ealde, Tobias e Jedaías, que voltaram do cativeiro na Babilônia. Depois vá até a casa de Josias, filho de Sofonias, com a prata e o ouro que você tiver recebido, e faça uma coroa. Coloque a coroa na cabeça do grande sacerdote Josué, filho de Zadoque, e diga a ele que o Senhor Todo-Poderoso promete o seguinte: o homem chamado de ramo novo brotará das suas próprias raízes e construirá de novo o templo do Senhor. Aleluia. E ele vai reconstruir o templo e receber as honrarias que pertencem a um rei. Ele vai se assentar no seu trono e reinar. Um sacerdote se sentará no seu trono e haverá uma paz perfeita entre o ramo novo e esse sacerdote. Aleluia. E esse sacerdote
mas depois a coroa será colocada no templo do Senhor, em memória de Eldai, de Tobias, de Jedaías e de Josias, filhos de Sofonias. Pessoas que moram longe de Jerusalém virão ajudar a construir de novo o templo do Senhor. Aí vocês saberão que eu sou o Senhor Todo-Poderoso, que o Senhor Todo-Poderoso me enviou a vocês. Tudo isso acontecerá se obedecerem com todo o coração às leis do Senhor, o Deus de vocês. Capítulo 7. O jejum falso. No dia 4 do mês 9, chamado Quisleu, no 4º ano do reinado de Dário, o Senhor Deus me deu uma mensagem. Isso aconteceu quando o povo de Betel enviou Serezé e Regem-Meleque com seus companheiros ao templo do Senhor Todo-Poderoso para pedir ajuda a ele. E deveriam também fazer aos seus sacerdotes do templo e aos seus profetas a seguinte pergunta: faz muitos anos que nós choramos e jejuamos. No 5º mês, o mês em que o templo foi destruído, devemos continuar fazendo isso? Então o Senhor Todo-Poderoso falou comigo e mandou que eu dissesse o seguinte ao povo e aos sacerdotes: já faz 70 anos que vocês choram e jejuam, no 5º mês e também no 7º, mas não é em minha honra que vocês fazem isso. E quando comem e bebem, é só para satisfazer os seus próprios desejos. Essa mensagem foi a mesma que o Senhor Deus tinha dado antes por meio dos profetas antigos, quando Jerusalém estava em paz e tinha muitos moradores, e o mesmo acontecia nas cidades ao redor e nas cidades da região do sul e nas planícies de Judá. A causa do cativeiro. O Senhor Deus falou com Zacarias e disse: eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Tinha ordenado isto ao povo: sejam honestos e corretos e tratem uns aos outros com bondade e compaixão. Não explore as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros que moram com vocês, nem os pobres, e não façam planos para prejudicar os seus patrícios. Porém, eles se revoltaram e não quiseram obedecer. Viraram as costas para mim, tamparam os ouvidos, para não ouvir as minhas ordens. Tornaram os coração deles duro como diamante, a fim de não obedecer à lei e às mensagens que eu, por meio do meu espírito, dei aos profetas antigos. Por isso eu fiquei muito irado com eles, e assim como eles não quiseram ouvir quando eu falei, assim também eu não vou escutar quando eles orarem a mim. Sou eu, Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Como um furacão, eu espalhei por todos os países estrangeiros. A terra onde saíram ficou tão arrasada que ninguém podia viver lá. Uma terra tão boa e tão rica virou um deserto. Capítulo 8 de Zacarias. Promessas de Deus. O Senhor Todo-Poderoso falou comigo e disse: eu tenho um grande amor por Jerusalém, um amor que me faz ficar irado contra os seus inimigos. Eu voltarei para Jerusalém e ali morarei. Então Jerusalém será chamada Cidade Fiel, e o monte do Senhor Todo-Poderoso será chamado Monte Santo. Mais uma vez os velhinhos e as velhinhas com as suas bengalas na mão vão se assentar nas praças de Jerusalém, e as praças ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Isso pode parecer impossível aos que voltaram do cativeiro na Babilônia, mas não é impossível para mim, o Senhor Todo-Poderoso. Por salvar o meu povo, eu os tirarei dos países do leste e do oeste, para onde foram levados como prisioneiros, e os trarei de volta para Jerusalém, onde ficaram morando. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, e o governarei com justiça e fidelidade. O Senhor Todo-Poderoso diz: portanto, tenha coragem, todos os que estão ouvindo, agora o mesmo que os profetas disseram quando se começou a reconstrução do templo do Senhor Todo-Poderoso. E foram colocados seus alicerces, pois até aquele tempo não havia dinheiro para pagar os trabalhadores e os animais de carga.
não rendia dinheiro para os seus donos. Havia tantos inimigos que ninguém vivia seguro, pois eu fiz com que todos fossem inimigos uns dos outros. Mas eu, Senhor Todo-Poderoso, prometo que agora não vou tratar com os que restam desse povo como fiz no passado. Eles semearão as suas terras em paz, as parreiras darão uva, e a terra dará boas colheitas, e cairá chuva do céu. Darei tudo isso aos que restarem do meu povo, moradores de Judá e de Israel. No passado, os povos de outras nações maldiziam uns aos outros assim. Que Deus o castigue como castigou o povo de Judá e de Israel. Mas eu vou salvar vocês, e no futuro aqueles mesmos povos dirão uns aos outros: que Deus os abençoe, como abençoou o povo de Judá e de Israel. Não fiquem com medo, tenha coragem. O Senhor Todo-Poderoso diz ao povo: quando seus antepassados me fizerem ficar irado, eu os castiguei, como havia resolvido antes. Não mudei de ideia, e agora resolvi abençoar o povo de Jerusalém e de Judá. Eu não vou mudar de ideia, portanto não fiquem com medo. São estas coisas que vocês devem fazer. Digam todos a verdade uns aos outros e decidam com justiça os casos nos tribunais, a fim que haja paz. Porém, não façam planos para prejudicar uns aos outros e não jurem falso, pois eu, Senhor, odeio tudo isso. O Senhor Todo-Poderoso falou comigo e disse: o jejum do 4º, 5º, 7º e 10º mês de cada ano vão virar dias de alegria, dia de festa para o povo de Judá. Portanto, amem a verdade e a paz. O Senhor Todo-Poderoso disse: vão chegar o dia em que moradores de muitas cidades virão até Jerusalém. Os moradores de uma cidade dirão aos de outra cidade: nós vamos adorar o Senhor Todo-Poderoso e pedir que Ele nos abençoe. E outros responderão: pois nós vamos com vocês. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém para adorar o Senhor Todo-Poderoso e pedirem que Ele os abençoe. Naqueles dias, 10 estrangeiros irão agarrar um judeu para lhe dizer: nós queremos seguir a sua religião, pois ouvimos dizer que Deus está com você. Essa foi a nossa leitura nos capítulos 5, 6, 7 e 8 do profeta Zacarias. Aleluia. Vamos meditar em Apocalipse capítulo 19. Depois disso, ouvi do céu uma voz forte, como se fosse uma grande multidão, que dizia: aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Os seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele condenou a famosa prostituta que corrompia a terra com a sua imoralidade. Deus a castigou porque ela havia matado os servos dele. A multidão disse outra vez: aleluia, a fumaça do incêndio da grande cidade sobe para todo sempre. Então os 24 líderes e os 4 seres vivos caíram de joelho e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e disseram: amém, aleluia. A festa de casamento do Cordeiro. Então veio do trono o som de uma voz que dizia: louve o nosso Deus, todos os servos, todos os que temes, tanto as pessoas importantes como os humildes. Aí ouvi uma voz que parecia a voz de uma grande multidão, com o barulho de uma grande cachoeira, como fortes trovões, que dizia: aleluia, pois o Senhor, nosso Deus, é poderoso, é Rei. Fiquemos alegres e felizes, louvamos a sua glória, porque chegou a hora da festa do casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo. A ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Então o anjo me disse: escreva isso: felizes os que foram convidados para a festa do casamento do Cordeiro. E o anjo disse ainda: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Aí eu me ajoelhei aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são vocês e os seus irmãos, que continuam fiéis à verdade revelada por Jesus.
Adore a Deus, pois a verdade revelada por Jesus é a mensagem que o Espírito entrega aos profetas. O cavaleiro montado no cavalo branco. Em seguida, vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga o combate com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo e ele tinha muitas coroas na cabeça. Havia escrito nele um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. A sua capa estava encharcada de sangue. Ele se chama a Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam montado em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ele vencerá as nações. Ele as governará com uma barra de ferro e pisará as uvas no tanque do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Na capa e na perna dele estava escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo que estava de pé sobre o sol. Ele gritou com voz forte, dizendo o seguinte para todas as aves que estavam voando no alto: Venha e se assente para o grande banquete de Deus. Venha e coma a carne dos reis, de generais e de soldados, de cavalos e de cavaleiros, e de todas as pessoas, sejam escravos ou livres, sejam importantes ou humildes. Depois viu o monstro e os reis do mundo inteiro e o seu exército reunido para lutar contra aquele monstro. Foi feito prisioneiro junto com o falso profeta que havia feito coisas espantosas na sua presença. Com aquelas coisas ele havia enganado os que tinham o sinal do monstro, os que haviam adorado a imagem do monstro. O monstro e o falso profeta foram jogados vivos no lago de fogo que queima com enxofre. Os seus exércitos foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo branco. E todas as aves comeram a carne deles, até não quererem mais. Essa foi a nossa leitura do dia. Aleluia, glória a Jesus. Do dia 28. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida através da sua palavra. Em nome de Jesus.